Você sabia que você tem dentro de você um inimigo próprio? Você muitas vezes se torna seu pior inimigo. Você muitas vezes é o algoz da sua própria vida, da sua própria história. Você se torna um algoz. Pois é, eu quero te explicar o porquê e quero te ensinar como você ser a melhor pessoa para você mesmo. E você se tornando a melhor pessoa para você mesmo, você vai se tornar a melhor pessoa para todas as pessoas que estão ao seu redor. Mas antes disso, vamos fazer aquela bênção que é para a minha vida e para a sua vida? O quê? Compartilhar este vídeo, se inscrever no canal, fazer comentários, dar um like, ativar o sininho. Por que isso é bênção para a minha vida e para a sua vida? Porque para a minha vida, você me ajuda a crescer o canal. Para a sua vida, você está sendo missionário. Você está levando palavras de vida, palavras de bênção para pessoas que precisam ouvir palavras de Deus. Porque me diz aí, existe palavras melhor do que a palavra de Deus? Não existe. Portanto, compartilha, faz esse favor para mim e que Deus abençoe você por isso. Pois é, qual é o nosso maior inimigo? Nosso maior vilão são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, a nossa mente é um campo de batalha. E se você não souber deter os seus pensamentos, renovar sua mente, você vai passar por sérios problemas, sérias dificuldades em sua vida. Você vai deixar de viver planos e projetos de Deus para a sua vida. Porque em vez de você renovar o seu entendimento, o seu pensamento para viver a vontade de Deus, você vai permanecer dando murro em ponta de faca, querendo seguir sua vontade, seus desejos, e aí, quando nós queremos viver nossa vida independente de Deus, não funciona, não dá certo. O apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Qual é a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas? É que nós vivamos segundo a vontade dele, cumprindo o comando dele, a vontade dele e a palavra dele. E muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele nos derruba, ele nos detona. E eu vou lhe dizer, o pensamento te leva ao pecado. O pensamento te leva a prisões. O pensamento lhe aprisiona. Por que existe tantas pessoas com síndromes de pânico, com medos exacerbados, com desejos até mesmo de morte? Por conta de quê? Por conta dos pensamentos. Os pensamentos, eles aprisionam. O pessoal lá do Egito, lembra? O povo hebreu que Deus tirou do Egito? Deus deu liberdade, eles eram escravos do Egito. Deus tirou eles do Egito, mas eles continuavam escravos, procurando viver, querendo o que o Egito lhe tinha. E muitas vezes a gente vive dentro de uma igreja, a gente vive ali adorando, cantando alto, mas a alma continua presa. Às vezes nós estamos ali, fazendo aquela oração, aquele clamor bastante alto, gritando para ver se Deus ouve, mas nós continuamos presos nos pensamentos, presos nos sentimentos, presos nas angústias. O seu pensamento lhe leva a você a adoecer. Por que Paulo ele faz
este rogo. Observe que ele começa dizendo: rogo, eu peço, eu imploro. Saia desse quadro, saia dessa situação de pensamentos destrutivos, de pensamentos que lhe aprisionam, de julgos que você mesmo coloca sobre o seu pescoço. A palavra do Senhor diz que o jugo foi quebrado, o jugo foi despedaçado por causa da unção. O que é a unção? A unção de filho, o chamado de filho que você tem. Então Deus, ele já te ungiu como filho dele. E como filho dele, você tem poderes, você tem autoridade, você tem domínio sobre a sua mente. Você tem domínio. Muitas vezes, os pensamentos, eles vêm através de uma palavra. Alguém vai te dizer uma palavra, aonde você vai começar a pensar, e dentro daquele pensamento você vai fazer aquilo que é errado, aquilo que é fora a palavra de Deus. Portanto, o cuidado também com o que ouve é muito importante. O que foi que quebrou Eva no Éden? Satanás não chegou picando, envenenando, mordendo a perna de Eva para ela se envenenar e ela morrer ali, não. Ele não chegou causando um tropeço para ela quebrar uma perna. Ele não chegou destruindo o corpo físico dela. Ele chegou lançando um veneno, lançando uma palavra em forma de veneno na mente de Eva, para que ela tivesse dúvida de quem era Deus, para que ela duvidasse de quem era Deus, para ela rejeitasse o comando de Deus, para que ela vivesse segundo a vontade dele. Ele lançou a dúvida. Será que se você comer daquela árvore, mesmo você vai morrer? Deus não está querendo que vocês conheçam, que vocês saibam. A dúvida, o inimigo lançou através de uma palavra a dúvida no coração de Eva a respeito de quem era Deus. E tem muitas pessoas, tem muitos cristãos perecendo, tem muitos cristãos que estão perecendo porque dizem que têm fé, que vivem da fé, mas vivem tremendo de medo. Vivem na igreja dizendo que é crente, mas sem nenhuma santidade. Sem nenhuma santidade. Quer o milagre, quer as palavras motivacionais, mas não quer renúncia dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos. Não quer essa renúncia. E quando Paulo faz esse rogo, ele diz: lute pela renovação do vosso entendimento. E tem um porquê. Para que você deve renovar o seu entendimento? Para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. E ele vai mais além e ele diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o que o mundo instrui. Não vos conformeis com aquilo que o mundo lhe impulsiona, lhe direciona a você fazer. Muitas vezes nós queremos as coisas que vêm do céu. Nós dizemos que nós queremos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas, no entanto, estamos escravizados pelo sistema do mundo. Estamos escravizados pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios entendimentos. Estamos escravizados querendo ditar a nossa própria norma, seguir o nosso coração. E muitas vezes nós escutamos por aí: siga seu coração, siga o seu instinto. O que é que você quer fazer? Mas a coisa não é bem assim. A coisa não é o que é que eu quero fazer. A coisa é o que Deus quer que eu faça. A coisa é o que Deus quer que eu pense. A coisa é aonde é que eu devo ir. Aonde é que Deus quer que eu vá? O que é que eu devo fazer? Sabe por quê? Porque quando o inimigo ele vem com o laço dele para nos destruir, ele não vem dizendo que o que ele está destruindo que é o mal.
Ele não vem te dizendo que aquilo ali, que aquela festa, que aquela balada, que aquilo ali é um negócio ruim, não. Vai pro paredão, menina. Vai se distrair. Vai. Lá você vai dançar, vai extravasar, vai beber todas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É assim que o inimigo atua e trabalha na sua mente para te levar a uma destruição. Ele chega sutil, ele chega para você, irmã, eu quero te contar uma coisa, mas não é para falar, não, é para a gente orar. É para a gente orar. O pensamento ali maquinando o mal, o pensamento querendo fofocar do outro, querendo matar, e a Bíblia diz que nós matamos um irmão só com a palavra. Mas aí queremos falar da vida do irmão, queremos fofocar através da vida do irmão, e ainda dizemos, temos a cara de pau de às vezes dizer que é para orar. Que é para orar. Quando a gente quer orar pelo problema de alguém, a gente ora sozinho e apresenta a Deus. A gente não precisa compartilhar com outras pessoas. Porque muitas vezes, quando compartilhamos nossa vida com alguém, e essa pessoa não é uma pessoa de Deus, ela vai trazer uma destruição para a sua vida. Porque os pensamentos dela a seu respeito não é um pensamento de ver você prosperar, de ver você bem, de ver você feliz, de ver você conquistar. Às vezes essa pessoa que você confia, que você fala a sua vida, tem inveja da sua vida. Inveja a sua vida. Quer ter a vida que você tem. E aí fica ali torcendo para um fracasso seu. E no momento que há um fracasso, aí sai contando para todo mundo com um sentimento maligno de inveja. E aí é onde ele disse lá no início da palavra, nosso maior inimigo são os nossos pensamentos. Porque antes de qualquer palavra ser lançada, o pensamento já brotou. Antes de qualquer palavra ser falada, primeiro veio no pensamento. E a gente abre a boca para falar ou não. E nós temos o poder de paralisar o pensamento mal. Temos o poder. Exatamente na hora que o pensamento chega, porque o inimigo lança, o inimigo ele não tem o poder de ler, de saber o que você está pensando, mas ele lança na sua mente os dardos inflamados dele. E Paulo ele já disse isso em Coríntios, para que a gente não se submeta às sofismas, aos pensamentos que nos afasta de Deus, mas que a nossa mente ela esteja transformada pelo entendimento da palavra de Deus, para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Geralmente a vontade de Deus para as nossas vidas requer renúncia. A vontade de Deus para a sua vida requer trocas. Você vai trocar o jeito de viver mundano para o jeito de viver em Cristo. Você vai largar os seus costumes do mundo para viver os costumes da palavra de Deus. Nós precisamos. Aqui em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 5, Paulo ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus. E qual é o pensamento de Cristo Jesus? Qual é o pensamento de Deus para a sua vida? Não é um pensamento mau, não é um pensamento de destruição. Nem para a sua vida, nem para a vida dos outros, do seu irmão. O pensamento do Senhor é sempre bom. Várias vezes Jesus, ele confrontou os discípulos que agiram pela sua carne, pelas suas emoções. Quantas vezes o Senhor Deus, ele confrontou Pedro? Quantas vezes ele confrontou os seus discípulos por agirem com falta de solidariedade, com falta de amor, com falta de empatia? Quantas vezes Jesus confrontou? Quais foram os pensamentos de Jesus para você e para aqueles que estão ao seu redor? Então, nós precisamos estar no entendimento do pensamento do Senhor. Em algum momento, nós percebemos Jesus, ele parando para falar mal
o tempo inteiro era perdoe, 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 inclusive a oração do Pai Nosso, que ele fala, que ele nos instrui, é perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão, ele é tremendo, mas sabe o que acontece? Nós precisamos parar de olhar para as pessoas como adversários. Nós precisamos parar de proteger alguns e expor outros. Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente protege alguém e expõe outro. Por quê? Porque temos um sentimento de empatia com alguém. Então, ainda que muitas vezes aquela pessoa esteja errada, a nossa tendência fora da mente renovada é proteger aquele que a gente tem empatia e descer o cacete naquele que a gente não gosta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O não gostar das pessoas é um pensamento negativo que precisa ser renovado. Quanto mais aquela pessoa que você não gosta, que você antipatiza, que você não quer nem falar no nome, é essa pessoa que você tem que exercitar perdão e amor para com essa pessoa. É a luta contra o pensamento, é a luta contra o sentimento, para que você experimente a boa, perfeita vontade de Deus. Porque tem sim uma vontade boa, tem sim uma vontade perfeita de Deus para a sua vida. Tem um caminho de excelência que Deus já projetou, já te entregou, desde o momento que ele entregou o filho dele para você. Assim como no Éden, Deus tinha um caminho de bênção de vitória para Adão e Eva. Deus tinha. O projeto de Deus era: vivam aqui em paz, em segurança, sem trabalho, sem suar. Tudo vocês têm aqui perfeito. Tudo vocês terão aqui uma vida abençoada. Nada vai faltar para vocês. O que vocês quiserem comer, ali tem. Vocês terão paz. Não vai ter violência. Não tem mal nenhum sobre a vida de vocês. Tinha um caminho preparado por Deus para Adão e Eva. Mas veio o inimigo no pensamento dela e falou para ela duvidar. Para ela duvidar. E ela quis experimentar daquilo que Deus não mandou. Ela quis seguir um caminho que Deus não tinha para ela. A mente dela não foi renovada para viver o que Deus queria, mas ela subjugou a mente dela em um entendimento pérfido, em um entendimento maligno, que iria destruir a vida dela. Porque o pensamento dela não se renovou no espírito. E você pensa que isso mudou? Não mudou. Continua aí, continua Jesus nos dando, ele já nos entregou um caminho de bênção, de vitória para a gente seguir. Mas o inimigo continua ele vindo com boquinha de lã e sapatinho de veludo para trazer situações para você perder a bênção que Deus te deu. Para você sair do plano do projeto que Deus colocou nas suas mãos, para poder você se desvirtuar do caminho de glória e de vitória que Deus preparou para você. E lá na frente você ainda vai se queixar de Deus. Ah, se Deus me amasse. E ainda vamos dizer, por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu isso? Eu não sei porque Deus permitiu acontecer isso na minha vida. Ei, santo, ei, santa. Deus não permitiu, você quis e Deus não invade. Eu estou na porta e bato. A palavra está aqui. Tenha os pensamentos de Jesus, viva os pensamentos de Jesus. Pense como ele pensou. Viva a palavra, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Nessas coisas pensais. Nessas coisas pensais. Mas está pensando em quê? É nisso que está pensando? Você está pensando nisso? Então, se os teus pensamentos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A bondade, ela tem que estar entranhada em nós. O pensamento de Jesus é o pensamento de paz, é o pensamento bom, para que nós estejamos entranhados. Então, toda vez que vier um pensamento na sua vida
Que você entende esse pensamento e como nós pensamos, nós julgamos as pessoas. Nós julgamos as pessoas por uma fala, nós julgamos. Por uma fala, nós já tiramos conclusões precipitadas. Que isso traz para nossas vidas um dano terrível. E Jesus, ele diz, não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência, nem julgue por falas soltas que você ouviu. Não julgue. Mas se detenha nos bons pensamentos. Não se importe de ser chamada de boba. Ah, fulano é besta, fulano não, parece que não entende, não está vendo que fulano seja bom. Os teus pensamentos sejam bons. E você vai alcançar, você vai chegar no caminho que Deus preparou para você. Paulo, ele disse, de que se queixa o homem? De com quem ele guerreia? Ele guerreia com seus próprios membros, ele guerreia contra a sua própria natureza, ele guerreia contra si mesmo e continue guerreando. E não deixe que a sua mente, que o seu coração te leve a um fracasso. Te leve a um fracasso, queridos, porque o pior sofrimento, a pior batalha, não é um braço quebrado, não é uma perna quebrada, não. É uma mente presa. É uma alma presa, é uma alma em prisões, é uma alma que não consegue ser liberta. É uma alma presa a sentimentos antigos. É uma alma presa a sofrimento da infância. É a criança que não quer sair daquele lugar de dor, de angústia. Que cresceu, que tem um caminho de glória que Deus preparou para ela seguir. Mas ela quer ficar remoendo e trazendo coisas para o seu dia, para prejudicar a sua vida hoje. Para prejudicar a sua vida hoje. E outra coisa, pessoas assim, não prejudica apenas ela, prejudica todos que estão ao redor. Porque elas vão viver tão presas àquele passado, que ela não vai confiar em ninguém, ela não vai confiar em ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Sai do apego da terra. Sai da vida terrena. E eu não estou chamando você para morrer, não, que um dia você vai para a glória. Eu estou chamando você para você matar a criança doentia dos sofrimentos passados, a adolescente rebelde que sofreu porque não teve as roupinhas de marca que papai e mamãe não teve condição de dar e que viu a coleguinha ter. Sai deste lugar. Sai deste lugar e olha para o horizonte, olha o que Deus tem para você. Olha o que Deus preparou para a sua vida. Tem um caminho a você trilhar, tem uma vida de vitória, tem uma vida de bênção. Olha só, Jacó ficou preso há muitos anos, há muito tempo. Jacó ficou preso, recebendo as batalhas da infância, as lutas, a culpa de ter tomado o lugar do irmão, onde ele foi incentivado pela própria mãe. Deus já tinha liberado Jacó há muito tempo. Jacó com medo de se desligar do passado. Quando ele decide encontrar Esaú, Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú. Esaú estava louco de paixão para encontrar o irmão. Assim muitas vezes é você. Está ali remoendo o passado, preso no passado, Deus abençoando, Deus prosperando, Deus trazendo vida, mas está preso a Labão, porque Labão é o meu sogro, porque Labão estou preso na casa de Labão. Sai da casa de Labão e vai desfrutar da bênção de Deus, vai desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Pensamentos doentios, pensamentos estribados no seu próprio entendimento, pensamentos, alma presa. E eu quero orar por você agora, eu quero liberar tua alma. Eu quero liberar tua alma desta prisão, eu quero liberar tua alma. E você que me ouve nesta hora, eu vou fazer um ato profético com você. Eu vou fazer um ato profético com você. Você que está me ouvindo neste vídeo, você vai colocar a mão sobre a sua cabeça agora e você vai receber esta oração
E você vai repetir comigo. Você vai repetir comigo. A minha mente é de Cristo. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Eu rejeito o medo. Eu rejeito a prisão. Eu rejeito a angústia. Eu rejeito a maledicência. Eu rejeito os pensamentos contrários aos pensamentos de Deus. Eu rasgo agora, pelo poder do sangue de Jesus, toda a prisão da minha infância. Eu deixo lá, eu anulo agora, eu lanço agora para fora da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Essas prisões, eu despedaço esse jugo pela palavra de Deus, que ele diz que se pelo Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Declare, eu sou livre em Cristo Jesus. A minha alma está livre, a minha alma está leve. E eu vou viver a leveza do Espírito Santo. Eu vou viver, eu vou trilhar os pensamentos de Jesus, os caminhos de Jesus para a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.